Quando você investe em alguma ação de alguma empresa, cujo valor é bem maior do que seu preço, você está investindo de forma consciente, podendo fazer seu capital valorizar, mas nunca tendo como base, como referência a curto prazo, devido à grande volatilidade no mercado, onde os impacientes perdem muito dinheiro e o mercado sempre está trazendo excelente oportunidade de investimento com um valuation atrativo. E é claro, se você souber enxergar estas oportunidades, neste vídeo vou falar sobre a empresa Fleury com o código FLRY3 e os indicadores vão dizer se a empresa é a oportunidade de investimento ou é cilada através de números, pois empresas com bons fundamentos refletem em bons indicadores e começando a análise, olhando alguns indicadores fundamentalistas, um site de referência que é o Investidor 10 e vou fazer ainda um comparativo por setor e por segmento, indicador PL, relação preço-lucro, indicador abaixo da média, apesar do indicador estar bem acima da média do segmento, mas já adiantando, os indicadores PL e o PVP, eles são maiores que a sua média, no caso aqui a média do segmento, então você, investidor, tem que saber enxergar se a ação é ou não oportunidade através do seu histórico, e indicador PVP, relação preço-valor patrimonial, indicador bem abaixo da média, e um indicador atual também a mínima, em comparação aos anteriores, a empresa pagando DI em 12 meses de 4,81% e bem acima da média do segmento, a empresa Fleury deixa um pouquinho a desejar na sua margem líquida e abaixo de 10%, de 8,01%, mais acima da média do segmento, a empresa com uma boa margem bruta, uma boa margem EBIT e uma boa margem EBITDA, e também acima da média do segmento, indicador EV/EBIT, valor da firma sobre o lucro operacional, indicador atual 10,07, bem abaixo da sua média, e o indicador atual é a mínima, indicador P/EBIT, indicador atual 7,35, indicador também bem abaixo da média, e o indicador atual é a mínima em comparação aos anteriores, indicador VPA, valor patrimonial por ação, indicador em crescimento, indicador LPA, lucro por ação, também um indicador aqui em crescimento, então o lucro da empresa em crescimento, podendo a ação da Fleury ser sim como oportunidade, como vou trazer já já no indicador CMS e na planilha, então é importante sim ficar até o final do vídeo. A empresa com bom indicador ROI, indicador ROIC, empresa redondinha em suas dívidas, indicador dívida líquida patrimônio líquido 0,59, indicador dívida líquida EBITDA 1,64, então empresa Fleury redondinha em suas dívidas, indicador de liquidez corrente 2,35, que significa que os ativos circulantes, em comparação aos passivos circulantes, em um período de curto prazo, é um pouco mais de 200% maior do que os passivos, então a empresa com bom indicador e também a empresa Fleury, uma boa taxa de crescimento de receitas e de lucros, então a empresa Fleury, redondinha e com bons indicadores fundamentalistas, e aqui vendo o site Fundamentei, investidores da Fleury aumentando, então investidores veem que a empresa é uma empresa excelente para longo prazo, e o gráfico, cotação versus lucro, lucro da empresa em crescimento e cotação acompanhando, apesar da cotação estar bem abaixo do seu lucro, então aqui é uma divergência relevante no gráfico, podendo a ação ser sim oportunidade de investimento, e aqui alguns números de balanço da empresa, receita líquida em crescimento e bem maior do que os anos anteriores, EBITDA e EBIT também em crescimento, lucro da empresa em crescimento, patrimônio líquido da empresa também em crescimento, a empresa com bom ROI e empresa redondinha em suas dívidas, e a empresa ainda aumentando o seu fluxo de caixa operacional e o seu fluxo de caixa livre, indicador CMS da Fleury, e vi que a ação está respeitando esse D30. Aqui é um índice elevado, é claro, devido à ação ter um PL e um PVP mais elevado, aumentando aqui o seu índice, mas aqui eu vi este índice como o real desconto no ativo, o índice D30, e vejo aqui a ação muito descontada segundo o seu histórico, com base aqui inclusive também o indicador CMS, com o indicador atual R$ 17,89, cotação atual 15,52, então a ação descontada segundo aqui o seu histórico, e ainda o indicador CMS em crescimento, o indicador atual bem maior do que os anos anteriores, então eu vejo as ações da Fleury, segundo o indicador CMS, com uma boa margem de segurança, e vejo a ação com grande potencial de valorização, em comparação aos anos anteriores. Fleury está mais descontada, inclusive aqui confirmando também, como eu trouxe, no indicador PL e no indicador PVP, e confirmando no indicador CMS, que é uma adaptação da forma de Graham para enxergar o real desconto no ativo, e aqui uma planilha que faz enxergar também a oportunidade de investimento, com o indicador CMS, preço teto e preço justo, e seus upsides, Fleury com índice CMS de 30, a ação com LPA de 1,09, VPA 9,79, peguei a média dos dividendos dos últimos anos, que me deu 0,83 e um preço teto de R$ 13,82, e vendo aqui a empresa não paga bons dividendos, então a empresa de crescimento,
apesar da ação pagar um DI em 12 meses de 4,81%, indicador CMS 17,89, preço justo de Graham 15,50, mas não dá para ter como base o preço justo, pois o índice da fórmula é 22,5 e o índice CMS ele é de 30, então não dá para ter como referência a fórmula de Graham e aqui os upsides baseado na cotação atual de R$ 15,52, o upside da CMS é gigantesco de 15,29%, então eu vejo a ação muito descontada, segundo o indicador, e mais uma vez, como eu disse, indicador super importante, uma adaptação da forma de Graham, e espero que esse conteúdo educacional tenha agregado valor ao seu estudo, aos seus conhecimentos, e que esse conteúdo deste canal sempre sirva como ferramenta de estudo. E se você tem a Fleury em sua carteira, comente aqui abaixo. E se você também quer que eu analise alguma ação, que aplique aqui um indicador, seja na planilha ou seja no indicador CMS, comente abaixo a ação que você quer que eu analise. Bons investimentos, um abraço e até a próxima!